E aí, galerinha, beleza? Bora para mais uma aulinha aqui, continuando a parte das matrizes, né? Vou falar um pouco sobre adicionar e remover colunas das matrizes ao qual você está trabalhando. Vamos colocar aqui, da aula passada, nas outras aulas anteriores, eu coloquei esses vetores desses cachaceiros aí. O Zé Goelo, o Chico Bioca e o Zé Camoringa. Mas, como botecos não são poucos no mundo, a gente arranjou mais 3 cachaceiros. E bebe bastante, cachaceiro. Mais 3 cachaceiros, sim, no singular mesmo. Que bebem pra cacete. Temos aqui o Betinho Viola, Tião Corno Manso e o Ribamar Freadão. E precisamos adicionar esses 3 benditos na nossa matriz, né? Pois afinal de contas estamos fazendo um levantamento científico em cima de quanto o povo bebe. Só que, por enquanto, nós só temos essa matriz cachaceiros, ok? Que nós temos os 3 aqui. E temos a outra, né? Que é o matriz outros cachaceiros. Que temos esses daí. Que afinal nem estão com nem tão com o nome aqui, mas não tem problema, né? Só esqueci de colocar aqui os nomes, mas tanto faz. Precisamos adicionar esses 2 benditos num vetor só para conseguirmos trabalhar com eles. Então vamos lá. Como que nós fazemos? Como nós estamos trabalhando, assim, as anotações que eu vou colocar mais para frente, está lá embaixo. Como nós vamos colocar esses dois no mesmo vetor para eles ficarem juntos, precisamos fazer o quê? Precisamos criar um outro vetor, né? Precisamos adicionar o valor que nesse valor há outro vetor, só que precisamos colocar eles juntos. Então como que nós fazemos, né? Como nós vamos trabalhar com linhas, então vamos fazer um rbind, ok? E vamos colocar qual? Vamos colocar o matriz cachaceiros, ok? Que é primeiro. E vamos colocar os matriz outros cachaceiros. Se nós executarmos isso, ó, eles aparecem desse jeito. Por que não aparece aqui o nome dos outros, né? Porque o segundo vetor ele está sem nome. Então eu não preciso me preocupar tanto com isso, com a questão do nome por enquanto. Eu posso atribuir e fazer isso em uma outra variável e atribuir de novo, que é inclusive isso que eu vou fazer. Quando o rbind ele executa, ele não mexe com as duas variáveis normais. Então, se eu rodar de novo matriz cachaceiros, por exemplo, ele não mexe, assim como esse daqui também não mexe. Então, eu preciso vou colocar o matriz todos cachaceiros, né, e rodar. A partir desse momento, eu tenho uma nova matriz que vai estar todo mundo junto. As outras duas, as anteriores, elas não mexem. Okay? Os valores delas não são alterados. Assim como, por exemplo, se eu precisasse remover um desses cachaceiros aí do meio. Como que eu faço? Eu pego aqui, ok? E coloco no matriz todos os cachaceiros. E eu faço o quê? E eu abro aqui a chave. Como nós estamos trabalhando com linhas e colunas, por exemplo, se eu quisesse remover a segunda linha, menos 2, e vírgula, aí eu removeria a segunda linha. Só que aqui ele está removendo a segunda linha e retornando o resultado. Ele não altera a matriz todos os cachaceiros. A matriz todos os cachaceiros continua intacta. Ó, o penúltimo lugar, que foi o que eu removi, o Chico Bioca ainda está aqui. Esse resultado aqui ele só retorna. Então vamos dizer, se eu quisesse remover realmente a segunda linha e atribuir a matriz cachaceiros, eu teria que fazer isso. E remover. Ah, quer ver uma outra? Ah não, vou deixar aqui, que é para remover a linha 2. Ó, remove a linha 2. Agora pergunta, se eu quisesse remover uma coluna, por exemplo, se eu quisesse remover a segunda coluna, aqui é uma vírgula, tá? Se eu quisesse remover só a segunda coluna, a mesma coisa, que nem eu mostrei no anterior. Eu pego aqui, deixo vazio, ok? E coloco um menos 3, por exemplo. Se eu rodar, ele vai ficar sem a... Aqui, na verdade, aqui eu estou pegando a coluna, então é menos 2, desculpa. Ó, ele remove a coluna, que na verdade, removendo a segunda coluna, ele vira um vetor só, né? Ele não vai ter mais colunas, ele só vai ter uma.
não vai ter mais colunas. Ele só tem uma e um monte de linha. Então ele transforma-se num vetor normal. Agora, deixa eu colocar aqui, coluna 2. Coluna 2. Agora, se eu quisesse, por exemplo, remover mais de uma linha. Se eu quisesse remover, sei lá, a primeira, a terceira e a quinta linha, como que eu faço? Eu poderia fazer matriz todos cachaceiros, né? Vou pegar aqui. E eu poderia fazer isso. Poderia fazer um C, ok? Tem que passar, na verdade, um vetor. Menos 1, menos 3, menos 5. Coloca a vírgula. Na hora que eu rodar, ó, tirou o primeiro, tirou o terceiro, tirou o quinto, né? Tirou o tião também, por isso só aparece esses. Mas eu poderia fazer de uma forma mais fácil. Poderia simplesmente fazer isso. Então, desses dois métodos, deixa eu só colocar aqui. Remove a linha 1, 3 e 5. E o de baixo é a mesma coisa. Eu só multiplico por menos 1, né? Eu poderia até colocar menos 1 vezes C. Porque aí eu estou multiplicando todos os valores por menos 1. Não se esqueçam que quando faz um tipo de multiplicação desse, ele faz elemento por elemento. Então, simplesmente transformando todos eles em negativo. Transformar em negativo é a mesma coisa que remover. Beleza? Estou fazendo isso daqui. Inclusive, se eu rodar, ó, o mesmo resultado. Ok? Ok, nós já temos aqui, nós já adicionamos a linha. Já mostrei como remover as linhas, remover as colunas. Agora, se eu quiser adicionar uma coluna, eu já tenho aqui esse daqui, ok? Eu já tenho o vetor colunas. Não quero as colunas, na verdade, eu quero esse daqui. Eu quero saber quantas vezes cada um foi internado, pois afinal de contas tem que mostrar que é cachaceiro mesmo e tem que ser internado. Pelo menos alguma vez. Agora vamos lá. Como que eu faço isso? O rbind, ele não adiciona linha por linha, né? Ele vai adicionar os vetores através de linhas. O cbind, eu consigo adicionar a coluna. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, vou dar um cbind, ok? E vou adicionar, vou pegar a matriz todos cachaceiros e vou adicionar o vetor internações. E vou rodar. Opa, ó, se eu rodar, ele já tem outro, ó, cachaças, ó, e vetor internações. Inclusive, ele adiciona. Só que, como eu não atribuí esse valor a variável nenhuma, os dois continuam iguais. O matriz todos cachaceiros continua igual e o vetor internações continua igual. Então, temos que fazer o quê? Vamos atribuir. Podemos fazer duas coisas. Podemos atribuir na mesma variável. Ok? A partir desse momento ela vai sobrescrever com esse valor, ou atribuir a outra. Como eu estou com preguiça, eu vou só fazer isso daqui. Matriz cachaceiros completa. Então eu estou atribuindo, estou criando uma nova variável para poder atribuir isso. E rodei. Agora sim, matriz todos cachaceiros completa, ela tem todos. Mas eu preciso saber de duas coisas. Os nomes, né, os nomes das colunas, preciso colocar, e preciso colocar as linhas. Já deixei aqui preparado. Mais dois, né? Que esse vetor colunas e vetor novas posições. Vou executar novamente. E eu preciso adicionar. Como que eu faço? Tem aqui, ó, call names e row names. Então, o call names do matriz cachaceiros completa, eu vou adicionar o quê? Vou adicionar o vetor colunas. Rodei. E agora, para colocar este daqui, eu vou colocar aqui row names do vetor do matriz todos cachaceiros completa. Eu vou adicionar qual? Vou adicionar o vetor novas posições. Aí eu vou rodar o matriz cachaceiros completa. E veja só, é porque quebrou aqui. Quebrou aqui, na verdade, por causa do espaço na hora de executar, né? Por causa do espaço da tela. Mas, ó, vejam aqui. Temos aqui o primeiro, temos aqui o segundo. Ó, quando passa, fica o cifrão.
Ó, Supremo Cachaceiro é o Zé Goela, bebeu 3 vezes e não foi internado. E o Ribamar, freadão, ele foi internado 8 e tem 3 aqui. Tá desordenado, ainda existem funções para a gente poder ordenar, mas isso vai ficar para uma próxima aula. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. É nóis. Falou!